Aí eu pergunto pra vocês, como transformar uma grande história em uma péssima? Simples, basta um dos lutadores se recusar a seguir o roteiro corretamente. E isso já aconteceu incontáveis vezes. Afinal, o mundo da luta livre é um lugar onde os egos se chocam, tanto dentro do ringue quanto nos bastidores. E a maioria dos lutadores não se importa em perder uma luta ou outra, desde que isso faça sentido para a história. Mas às vezes, alguns são tão protetores com seu próprio personagem, especialmente em grandes empresas como WWE, WCW, ECW, AEW, entre outras, que se recusaram a cooperar, mesmo que isso acabe destruindo uma boa storyline. Então galera, nesse vídeo eu vou falar pra vocês 8 vezes em que o ego de um lutador destruiu uma ótima história. Mas então galera, antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, você já sabe, né? Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo para dar aquela moral marota pro nosso canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Shawn Michaels se recusando a perder para Bret Hart. Shawn Michaels foi um dos maiores políticos nos bastidores da WWE e frequentemente se recusava a trabalhar com lutadores de quem não gostava. No auge da sua carreira, Michaels era a principal estrela da WWE, um talento sem igual, que movimentava o público, fazendo com que Vince McMahon fosse mais tolerante com ele. Um exemplo clássico disso era contra Bret Hart. A rivalidade real entre os dois já foi documentada várias vezes. Hoje em dia, eles têm um bom relacionamento, mas o Montreal Screwjob mostra que Shawn Michaels não hesitou em dizer não. Alguns meses antes do incidente, Michaels afirmou ter perdido o sorriso e entregou o seu cinturão. Mas na época, a maioria, incluindo Bret Hart, acreditava que Shawn Michaels simplesmente não queria perder para ele. Triple H vencendo Booker T na WrestleMania 19. Já se passaram mais de 20 anos desde que Triple H derrotou Booker T pelo cinturão mundial dos pesos pesados na WrestleMania 19. E até hoje, alguns fãs acreditam que o lutador errado venceu. Na época, a storyline girava em torno de Triple H sendo racista com Booker T. E digamos que foi uma abordagem de muito mau gosto, mas os fãs poderiam ter deixado passar se Booker T tivesse conquistado o título mundial. Isso teria sido a forma certa de salvar a história, mas não foi o que aconteceu. Booker T acabou perdendo a luta, e para piorar, Triple H demorou bastante para aplicar o pinfall, aumentando ainda mais a frustração dos fãs. John Cena destruindo o Nexus. John Cena sempre foi conhecido por pensar no que era melhor para o negócio. Nos últimos anos, ele ajudou a impulsionar diversos lutadores, e em 2025, por exemplo, ele se tornou heel para buscar o seu 17º reinado como campeão da WWE. John Cena foi chamado de altruísta em algumas ocasiões. Porém, em 2010, no auge do grupo Nexus, ele acabou sozinho com o ímpeto do grupo no SummerSlam. Isso não deveria ter acontecido, e até o próprio John Cena concordou com essa afirmação anos depois. O Nexus estava indo bem, eles estavam gerando raiva do público, e justamente quando estavam prestes a se firmar de vez, John Cena acabou derrotando todos de uma vez só. Kevin Owens perdendo o cinturão universal da WWE por causa de Brock Lesnar. Chris Jericho e Kevin Owens tinham uma grande storyline em 2017. Eles se tornaram amigos, mas Owens acabou traindo Jericho durante a celebração do Festival of Friendship. Naquele momento, Owens era o campeão universal, e uma luta entre os dois na WrestleMania parecia a escolha mais óbvia. Mas, de repente, Goldberg se envolveu na história e derrotou Kevin Owens pelo cinturão no Fastlane. E a interferência de Jericho custou a vitória de Kevin Owens, que já estava receoso de enfrentar a lenda da WCW. Segundo relatos, isso aconteceu porque Brock Lesnar queria derrotar Goldberg pelo cinturão na WrestleMania. Hulk Hogan disse não para Jeff Jarrett. Vince Russo se tornou a referência quando se fala em storylines ruins na luta livre. Alguns de seus planos até poderiam ser geniais, mas a maioria deixava os fãs questionando seu booking. E um desses casos aconteceu no Bash at the Beach de 2000, quando Hulk Hogan foi pedido para perder para Jeff Jarrett. Sendo Hulk Hogan, ele se recusou a perder, então a WCW lhe concedeu a vitória.
Russell então demitiu Hulk Hogan na frente dos fãs, e o lado positivo disso é que Booker T conquistou seu primeiro cinturão mundial da WCW naquela mesma noite. Shawn Michaels exagerando na luta contra Hulk Hogan. E galera, olha só, o que acontece quando dois egos enormes se encontram? Shawn Michaels e Hulk Hogan no SummerSlam de 2005 é um bom exemplo disso. Nenhum dos dois na época queria virar um heel, mas como Hulk Hogan queria muito ser um babyface, Shawn Michaels acabou assumindo o papel de vilão. Hoje, a luta é lembrada pelos motivos errados. Shawn Michaels exagerou em todas as ofensivas de Hulk Hogan, a ponto de tudo ficar hilário. Ele assumiu a responsabilidade por ter sido um heel ruim, mas não pelo motivo que você pensaria. Michaels também defendeu o seu exagero, dizendo que sempre foi assim e que foi tudo exagerado naquela ocasião. Então vocês pesquisem essa luta aí no YouTube para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. The Rock quase arruinou todo o main event da WrestleMania 40. Uma das maiores vantagens de estar no conselho da TKO é poder interferir em qualquer storyline que você quiser, e The Rock fez exatamente isso em 2024, e ele não tinha necessidade nenhuma de estar no cenário do main event da WrestleMania 40, mas ele queria lutar contra Roman Reigns, mesmo com Cody Rhodes vencendo o Royal Rumble e Reigns derrotando ele na WrestleMania do ano anterior, e nos olhos de The Rock, isso não era suficiente. The Rock queria um combate contra o seu primo, então a storyline teve que ser ajustada para atender os seus interesses. Isso levou Cody Rhodes a ceder voluntariamente o seu lugar no main event da WrestleMania para The Rock. Felizmente, os fãs estavam cansados de ver The Rock sequestrando a storyline de Cody Rhodes, e a reação negativa fez ele recuar, permitindo que Cody Rhodes tivesse a sua chance pelo cinturão na WrestleMania. Essa storyline acabou entregando aos fãs o personagem do The Final Boss, que sem sombra de dúvidas foi uma das melhores personas de The Rock em décadas. Mas então galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!